Boa noite, senhor. Boa noite, Vanessa. Tudo bom? Tudo bem. Ótimo. A Marina disse que morreu hoje, morreu de calor. Mas eu vou contar uma coisa para vocês. Eu gosto de calor. Sempre gostei. Não precisa estar cheio de roupa. Daqui a pouco, de repente, tem até uma praiazinha aí para nós, né? Também gosto de calor. Eu não gosto de ser É. pobre, né? Que daí tem que trabalhar nisso. É. É exato. É verdade. Aí tem que trabalhar, né? É verdade. Bom, vamos trabalhar, valendo trabalhar, vamos trabalhar. Bom, hoje nós vamos. Eu vou começar revisando hoje com vocês é, o ajuste de coeficientes, né? O balanceamento de equações. Mas o método das tentativas, que é o que vocês vão precisar para a prova, tá? Como é que se ajusta a equação. E também, e aí depois, né, desse ajuste, então nós vamos falar um pouquinho de cálculos químicos, né? Eu sei que esse assunto é puxado, mas nós temos que revisar, tá? Não tem volta. Azar é nosso. Pronto, já está a telinha em branco aí para vocês. Vamos começar então, tá? Deixa eu só me organizar aqui. Muito bem, gurias. Então, tá. Então, a primeira coisa que nós vamos fazer hoje é pegar, né, aquelas ideias de como a gente pode ajustar uma equação, né, de forma rápida, né, caso seja necessário. Às vezes, a questão da prova nem pede, né, para ajustar, já dá a equação ajustada, tá? Vamos torcer para isso, mas como a gente tem que se prevenir, então, ó, balanceamento das equações. E na aula passada nós revisamos os tipos de reações químicas, né? Simples troca, dupla troca. Bom, e aí, na sequência, então, temos que ajustar, balancear as equações. Tá. Então, vamos começar bem simples, tá? E aí depois eu vou aumentando um pouquinho o grau de dificuldade. Quando vocês sentirem dificuldade, me interrompam e falem, tá? Eu repito, sem problema nenhum. Bom, então, ó, no balanceamento de equações, vamos começar com equações bem simples, assim, só para a gente pegar o fio da meada, tá? Ó, por exemplo, isso aqui é uma equação simples, é uma reação de formação, tá? Eu acho que até eu coloquei ela também na aula passada, ó, que é a formação da amônia. Bom, você pode ver que só tem dois reagentes, né, e um produto. Então, aí o ajuste fica bem mais simples, tá certo? Então, olha só, quer ver? Nessa equação aqui, aquele detalhe, que até na aula passada eu chamei a atenção de vocês, né? Assim, ó, tem algumas substâncias que sempre levam esse número 2 aqui, né? Então, eu coloquei assim, ó, sempre que vocês forem escrever hidrogênio é H2, oxigênio é O2, o nitrogênio é sempre N2, e todos os halogênios são os elementos que estão lá no grupo 17. O flúor, o cloro, o bromo e o iodo. Tá, meninas? Então, essas substâncias aí, sempre tem que ter aquele númerozinho 2 do lado. Por isso que aqui eu já coloquei, ó, N2 gasoso, mais H2 também gasoso, dando NH3 também gasoso, tá? Bom, tem algumas manhas, né, assim que a gente pode, para facilitar a nossa vida. Nos cálculos químicos, certo? Não há exigência da gente
ter um número um número mínimo, né? Eu posso ter múltiplos. O que eu estou falando? Vamos de novo. Ó, assim, ó, quer ver? Vocês estão vendo dessa equação, aqui do ladinho esquerdo, eu tenho 2 nitrogênios, né? Vou marcar aqui para nós, ó. Aqui eu tenho 2 nitrogênios. E do lado direito, eu só tenho 1. Então, claro que eu vou arrumar, né? Vou colocar um 2 ali do lado direito, né? Para ajustar o coeficiente. Então, vejam, ó, vou colocar o númerozinho 2 aqui na frente, isso aqui é o coeficiente. E aí eu fico também com 2 nitrogênios, tanto do lado esquerdo quanto do lado direito. Tá vendo? Tá. O nitrogênio está ajustado. Agora eu vou ajustar o hidrogênio. O hidrogênio, como vocês podem ver, do lado esquerdo aqui da equação, ó, eu tenho apenas 2. E do lado direito, aí que vocês têm que cuidar, ó. Eu tenho 3 vezes 2, né? Porque eu coloquei o coeficiente na frente da substância e o número que está na frente multiplica tudo que vem depois. Então, aqui, ó, 2 vezes 3. Então, na verdade, eu tenho 6 hidrogênios. Do outro lado, eu tenho apenas 2, então vamos multiplicar por 3. 3 vezes 2 dá 6, tá? Então, meus coeficientes são 1, 3 e 2. Dá para fazer os cálculos assim? Dá, certo? Aquilo que eu falei, com qualquer número vai dar para fazer, né? Se eu chegasse e colocasse, por exemplo, só para exemplificar, né? Vocês não vão fazer isso, porque a gente sempre vai procurar fazer o mais simples possível. Mas eu poderia, por exemplo, olha aqui, ó, ter ajustado dessa maneira aqui, ó. NH3, tá? Deixa o número 1 aqui. Bom, se eu tenho um nitrogênio do lado direito, eu tenho que ter um do lado esquerdo também, né? Isso aí é a lei de Lavoisier. Nada se perde, nada se cria. Tudo se transforma. Qual é o número que multiplicado por 2 dá 1? Aí entra uma fração, ó, 1/2. O hidrogênio, H, ó, do lado direito eu tenho 3, do lado esquerdo eu tenho 2. A fração é sempre assim, ó, o número que vem do outro lado põe em cima. E o número que já está ali, põe embaixo. Ó, 3/2. Tá? Então, mas é a mesma coisa que 1, 3 e 2, é a mesma coisa, gente. Isto é que vai fazer, daqui a pouco, a gente dizer assim, ó, falar em cálculo estequiométrico. Porque essas proporções aqui, ó, elas não mudam. Então, tanto faz, na prova, eu trabalhar com meio, 3/2 e 1, ou eu trabalhar com 1, 3 e 2, ou trabalhar, por exemplo, vou multiplicar tudo por 2, ó. 2, 6 e 4, no cálculo estequiométrico, isso aí não faz diferença. Por isso que sempre procurem ajustar a equação da forma mais simples possível, tá? Muito bem. Vamos aumentar um pouquinho o grau de dificuldade, tá? Agora. Então, vamos lá. Eu vou colocar agora essa equação aqui, ó. Nitrato de bário, BaNO3, tá? Opa, botei errado ali. Tem o 2 no lugar errado. Ó, Ba, entre parênteses, NO3 duas vezes. Mais HNO3, certo? Que é o ácido nítrico. Bom, essa é uma reação de dupla troca. O bário vem para o lugar do nitrogênio. Então, como não, a gente não... Espera um pouquinho. Ih, de novo. Vou botar uma coisa e botei outra. Espera um pouquinho. Eu estou errando hoje.
Era esse aqui que eu queria. Ó. H3PO4. Tá? Bom, então, olha só. Eu ia dizer assim para vocês. Vocês não vão precisar fazer a equação. E se precisar fazer, a prova, a questão da prova, ela te dá todas as condições de tu montar a equação. Eu acho que eu tenho até depois uma questãozinha da URGS, nós vamos fazer algumas, em que eles não deram a equação, tá? Mas vocês vão ver como era possível fazer, montar a equação baseado no que eles escreveram, tá? Então tá, ó, tá aqui a equação. Estão vendo que está tudo desajustado, né? Olha só, vou marcar aqui para vocês verem. Ó, tudo desajustado. Olha o bário aqui, ó. Desse lado esquerdo só tem um. E do lado direito tem 3. Ai, meu Deus. Tá? Bom, então, vamos lá. Vamos começar a arrumar. Na verdade, vocês podem começar pelo elemento que vocês quiserem. Mas existe, né, uma maneira de andar mais rápido. É até meio assim, meio gozado pelo seguinte, ó. A gente chama, você já deve ter visto isso aqui no colégio, ó. A regra, olha só que coisa horrível. Coisa horrível. A regra do macho. Um macho. Ih, o Paulo é machista. Não, isso aqui é uma brincadeira que a gente faz para lembrar o seguinte, ó. Quem é que eu devo, por onde eu devo começar a ajustar sempre? Pelo M de metal. Tá? Então, o primeiro a ser ajustado deve ser o metal. E o segundo, depois, o ametal. Em terceiro lugar, se tiver o carbono. O hidrogênio. E só por último, a gente ajusta o oxigênio. Tá. Acontece o seguinte, que a prática, né, mostrou que se a gente fizer nessa ordem aqui, meninas, não vai dar, não, a gente vai levar menos tempo. Tá, mas Paulo, eu quero começar a ajustar pelo A metal. Posso? Pode. Só vai demorar um pouquinho mais, né? Aí tá muito revoltado. Não, eu vou começar pelo oxigênio. Bom, aí tu vai demorar bem mais. E o oxigênio, ele é muito traiçoeiro. Ele aparece várias vezes dentro da equação. Tá? Então, qual é o metal aqui? É o bário. Vamos começar por ele, então. Então, vamos ajustar o bário primeiro. Vocês estão vendo que tem um aqui, ó, do ladinho esquerdo, né? Aqui tem um, e aqui tem 3. Como é que eu vou fazer? Inverte os números, né? Põe um aqui e o 3 lá, ó. Certo? Ajustei o bário. Mas, ao mesmo tempo, tá vendo? Vocês estão notando o seguinte, ó. Vocês notam aqui o seguinte. Pode continuar na sequência? Pode. Quer ver, ó? Vamos ganhar tempo, ó. Pega todo esse radical aqui, ó, o NO3, tá vendo? Pega todo ele. Ele aparece aqui no final da equação, ó, todo ele. Então, posso ajustar todo ele? Pô? Pode. Quantos NO3 vocês estão vendo aqui, gurias? Ó, 3 vezes 2. Então, aqui vocês estão vendo 6 NO3. Aí vocês vão lá no outro lado da equação e na frente vocês põem 6. Ó. Ajustando. Tá, então já ajustamos o bário, o NO3. Estou na sequência. Agora eu vou ajustar o hidrogênio. Aqui eu estou vendo que eu tenho 3, né? Então, deixa eu marcar aqui para vocês visualizarem melhor. Ó, aqui eu tenho 3. E aqui vocês estão vendo que eu tenho 6. Opa, aí ficou fácil.
né? Aí ficou fácil de ajustar. Se eu tenho 3 de um lado e 6 do outro, se eu multiplicar aqui por 2, ó, eu ajustei o hidrogênio. E vejam que, automaticamente, eu já ajustei o PO4, ó. Tá vendo? Tem 2 PO4s aqui, ó. E aqui já tem os 2, ó. Viram? Então, o ajuste de coeficiente, se vocês precisarem fazer, é só manter a calma e arrumando de um lado. Ah, mas Paulo, eu comecei a fazer e aí não deu certo. Apaga tudo e recomeça. Certo? Apaga tudo e recomeça. Sem problema nenhum. Tá ok? Muito bem. Então, vejam, esses são os coeficientes, ó. 3, 2, vou anotar eles aqui embaixo. 3, 2, 1 e 6. Tá. Vou dar mais um exemplo agora de uma combustão, né? Isso é muito usado nas provas, a combustão. Combustão é a queima, né? Se eu escolher aqui um combustível, vou escolher a gasolina. A gasolina é isso aqui, ó, C8H18. A combustão, gente, quando ela é completa, ela sempre produz, olha aqui, meninas, ó, gás carbônico e água. Tá, vocês receberam a equação, tá lá. Mas não veio ajustada. Vocês vão ajustar tranquilamente, quer ver? Ó, não esqueça da regrinha do macho. Tem metal aí? Não, não tem metal. Mas tem o carbono, ó, tá vendo? Carbono. Vamos começar pelo carbono, então. Vamos comparar. Olha aqui. Do lado esquerdo da equação, nós temos 8 carbonos. E do lado direito eu só tenho 1. Viram? Aí ficou fácil, né? Se eu tenho 8 de um lado e 1 do outro, só vou trocar os números, ó. Vou botar 8 na frente desse aqui e 1 na frente desse. E eu ajustei o carbono. Eu vou continuar na sequência. Agora eu vou ajustar o hidrogênio, que está do lado do nosso querido carbono. Olha aqui, ó. Olhem. 18 hidrogênios. Nossa! E aqui do outro lado só tem 2. 18 e 2. Ah, já sei. Tenho que multiplicar por 9 aqui, ó. 9 vezes 2, 18. Viram? Ajustei o hidrogênio. E agora, por último, a gente ajusta o oxigênio. Tá? Por isso que aquilo está chamando a atenção de vocês, assim, ó. Cuidem o oxigênio, ele é muito traiçoeiro. Por exemplo, ó, desse lado só tem oxigênio aqui, nessa substância. Mas desse lado aqui não, ó. Vejam, aqui desse lado eu tenho 8 vezes 2, tenho 16 oxigênio. Mais, ó, 9. 16 mais 9, 25. 25 oxigênio. Ok? Viram? Então, eu tenho que ter 25 do outro lado também. Mas, Paulo, lá é 2, 25 é ímpar. 2 é par. Como é que eu faço? Tem que montar a fração. Como é que eu disse para vocês montarem? O número que vem do outro lado é o numerador, vai em cima. E o númerozinho que já está lá, que no caso aqui é o 2, ó, é o denominador. Se a prova dissesse assim, ó, usar os menores coeficientes inteiros. Aqui vocês estão vendo que tem uma fração. Ó, os menores coeficientes inteiros. Multipliquem todos os coeficientes pelo denominador, ó, por 2, né? 25 meios. Então, por 2 fica 2C8H18 mais 25, O2, dando, estou multiplicando tudo por 2, 16 CO2 mais 18
H2O. Viram? Aí eu estou usando os menores números inteiros. Tá ok? Entenderam até aí? Bom, então esse é o primeiro passo, né? Vamos contar e a equação já vem ajustada, né? Mas se não vier, nós temos condições de fazer isso aí, tá? Então, bem, então deixa eu trocar a página aqui. Não, já troquei demais. Eu já botei lá, né? Vamos organizar. Muito bem. Certo? Tá entendido até aí, gurias? Tranquilo? Posso apagar? Sim, senhor. Aham. Pode Então tá. apagar. Então tá. Buenas. Então, eu limpar. Isso aí que nós acabamos de fazer, tá? Eu vou escolher uma dessas aqui. Não, eu não vou poupar vocês. Eu vou usar a segunda, tá? Para começar a mostrar para vocês os cálculos. Bom, mas antes de mostrar os cálculos, a gente tem que pegar os conceitos, né, básicos de cálculo. Eu sei que, no colégio, a gente sofre um bocado com isso aí. O que eu vou precisar para fazer a questão de cálculos da prova, tá? O que eu vou precisar, Paulo? Ó, eu vou precisar dessas coisas aqui, ó. Eu vou precisar saber o que é a massa atômica. Na verdade, eu vou ter que saber aonde procurar, né? Porque a massa atômica, ela já está pronta. Depois eu preciso saber isso aqui, ó. Como é que eu calculo a massa da molécula, isso é, a massa molecular. Depois eu vou precisar desse conceito aqui, ó, o conceito de mol. E aí dentro nós ainda vamos usar, né? Esse aqui é muito pouco usado, mas eu vou colocar de qualquer maneira, tá? O número de Avogadro. Ai, meu Deus do céu. Avogadro. É um cientista italiano, né? Amedeo Avogadro. E vou precisar ainda do volume molar, tá? Porque às vezes me perguntam para calcular o volume, pede para calcular o volume de um gás cristal. Certo? Então, olha só. Com essas 5 coisinhas aí, vocês praticamente fazem todos os cálculos, sabendo trabalhar com isso aqui. Tá? De que maneira? Então, agora vamos um por um. O primeiro, a massa atômica. Gente, aí tem uma notícia boa. A URGS dá a tabela periódica. Então, não tem problema. A massa atômica é só ir até a tabela e olhar, tá? Então, a massa atômica está na tabela periódica. Certo? Em que parte da tabela, Paulo? Assim, ó, quer ver? Vamos pegar um elemento para dar um exemplo aqui. Tá? Então, vai estar lá o quadradinho. Deixa eu pegar deixa eu ver. Vou pegar o ouro, o elemento ouro. E aí vocês vão ter 2 números. Um número acima do símbolo, do ouro, no caso 79, e um número embaixo do símbolo. Para cálculos, nós temos que usar o número que está embaixo. Ó. Essa é a massa. Tá? Então, aqui vocês têm a massa atômica. Sempre, para cálculos, a gente usa esse valor. Então, está na tabela periódica. Certo? Agora vem aqui, ó, a massa molecular. Ah, meu Deus, o que é isso aí? Bom, primeiro vamos lembrar o que é uma molécula, né?
Então, o que é uma molécula? Molécula é uma reunião de átomos. Vou colocar aqui, ó. É uma reunião de átomos. Então, vejam, se eu sei a massa de cada átomo, o que eu tenho que fazer para descobrir a massa da molécula? Eu tenho que somar, né? Se eu somar, eu vou ter a massa de toda a molécula. Não entendi? Assim, ó. Agora há pouco a gente trabalhou ali com algumas substâncias, né? Deixa eu me lembrar aqui, ó. Tinha isso aqui, ó. BaNO3 duas vezes. Eu quero a massa molecular dessa substância. O que eu tenho que fazer? Ó, eu tenho que ir na tabelinha periódica e pegar a massa do bário. Vou fazer aqui para vocês. Ó, o bário, aí vai estar lá assim, ó, 135, a massa dele. A massa do nitrogênio vai estar escrito assim, 14. E a massa do oxigênio, ó, que é 16. Ah, é só somar? Não, calma. Porque eu já coloquei esse exemplo aqui de propósito, ó. Calma. Sabe por quê? Porque, gente, o númerozinho que está fora do parênteses, que é o número 2, ó, ele multiplica todos que estão lá dentro. Então, é 2 vezes o nitrogênio. Então, é 14 vezes 2. Vou botar aqui, 28. E ele multiplica o 3 do oxigênio. Então, gente, não tem só 3 oxigênios. Não. Tem quantos? 6. 3 vezes 2. Ah? Então, 16 vezes 6. Aqui dá 36, 96. Aqui só tem um bário, ficou um mesmo, então, ó, 135. E o que eu faço agora? Agora tu soma. Ah, então, eu vou fazer aqui no cantinho aqui. Não quero fazer de cabeça. Essa hora da noite não dá para fazer de cabeça. Então, aqui, ó, 11 mais 8, 19, vai 1. 10, 5. Olha a massa do BaNO3 duas vezes. 159. 159. Tá? Entendido até aí? Então, vou repetir. Ó. Massa atômica, a massa do átomo, está na tabela. A URGS vai mandar vocês procurarem na tabela. E onde é que está a massa do átomo? É o número que está abaixo do símbolo. Muito bem. Tá, e se eu tiver uma molécula? Porque a molécula tem vários átomos. Não é verdade? Olha ali, ó. Aqui, por exemplo, nesse que eu coloquei, ó, tem bário, tem nitrogênio, tem oxigênio. Não é para se assustar. Vai na tabelinha periódica, pega a massa de cada um dos elementos que compõem aquela molécula e soma. Sempre tomando cuidado para ver quantas vezes o elemento está escrito na fórmula. Né? Eu já encontrei muitas que têm dificuldade quando a fórmula tem parênteses. Então, eu sempre dou esse conselho. Tira o parênteses. Ó, 2 vezes 1, N2. 2 vezes 3, 6. Pronto, agora tu enxerga melhor. O bário é vezes 1, como eu fiz aqui, para vocês. O nitrogênio, a massa, vezes 2, que são 2 nitrogênios. E o oxigênio, vezes 6. Ficou claro, né? Tá. Então, esse é um dos cálculos que a gente mais faz em prova, esse aí. Agora vem ele, a maldição dos pampas, o mol. O que é mol? Mol é quantidade de matéria. Então, esse mol
ele pode ser expresso de diversas maneiras, né? Porque eu tenho várias quantidades de matéria. Eu tenho, se for volume, é em litros, se for em massa, em gramas, quilogramas, né? Então, o mol representa isso. Mas antes de qualquer coisa, a gente tem que saber ler isso aqui, ó. Quanto vale um mol? Eu vou pegar só o bário, tá? É um átomo. Um mol de bário. Quanto vale? Quantos gramas tem aí? Gente, é muito fácil. Vai na tabela periódica e olha a massa do bário. Ó, é 135. Bom, então, um mol de bário pesa 135 gramas. Certo? E eu estou expressando o mol em massa, em gramas. Eu vou fazer mais um aqui, ó. Um mol de nitrogênio, de N, vale 14 gramas. Não, Paulo, é 28. Não, não. 28 é quando tem 2, né? 2 mols. Ó, aqui só tem 1, é 14. Viram? Então, o mol é uma quantidade de matéria. Que também, certo? Pode ser expressa em moléculas ou em átomos, né? Depende com o que eu estou trabalhando. Gente, então é um valor constante, né? O que eu falei para vocês, é o número de Avogadro. E diz assim, ó, que em um mol de qualquer substância, não importa, qualquer uma, pode ser o ouro? Pode. Pode ser a prata? Pode. Um mol de qualquer substância sempre vai apresentar esse número de partículas, ó. 6,02 vezes 10 dá 23 unidades. Eu coloquei unidades pelo seguinte: pode ser que você esteja trabalhando com átomo, pode ser que esteja trabalhando com moléculas, tá? Aqui, por exemplo, ó, esses dois casos que eu dei para vocês. Ó. Um mol de bário pesa 135 gramas. Então, eu posso agora afirmar que, para dar essa massa aí, 135 gramas, que é um mol, foram reunidos 6,02 vezes 10 na 23 átomos de bário. É uma constante. Um mol de nitrogênio, que pesa 14 gramas, também terá 6,02 vezes 10 a 23 átomos. Certo? Entendeu? Mas quando eu coloco isso aqui, ó, 1 mol de BaNO3 duas vezes, que nós calculamos, deu aqui, ó, 159 gramas. Vou colocar aqui, 159 gramas. E aí eu já não posso chamar de átomos, né? Porque se é uma reunião de átomos, ó, BaNO3 duas vezes. Então aí é uma molécula. Então aí você, 1 mol desta molécula tem quantas, desta substância, desculpa, tem quantas moléculas? 6,02 vezes 10 na 23, ó, moléculas. Só troca a unidade. E aí eu estou trabalhando com uma reunião de átomos. Certo? Mas para ficarem mais tranquilos, para vocês ficarem mais tranquilos, gente, isso aí quase nunca é perguntado. Ah, mas por quê, pô? Porque ninguém quer, num laboratório, saber quantas moléculas tem. Não importa isso. Não interessa, né? Seria só uma curiosidade. O que interessa no laboratório? Saber a massa.
certo? Cálculo de massa. Ou então, se for um gás, o cálculo do volume. Então, é isso que eu vou colocar para a gente poder trabalhar a estequiometria, tá? Então, olhem só. O volume molar. Ó, peguem bem as palavras, ó. Volume molar. O volume do mol, né? Gente, isso também já foi calculado, tudo calculado. 1 mol de qualquer gás. Eu vou abreviar um qualquer aqui, tá? Não importa. Qualquer gás. Estando nas condições normais de temperatura e pressão, ele sempre vai ocupar, no máximo, 22,4 litros. Mas um mol de qualquer substância gasosa, um mol de qualquer substância gasosa vai sempre ocupar, no máximo, esse volume aí. Então, são numerozinhos que vocês têm que guardar na memória. Certo? O que eu tenho que guardar na memória? O número de Avogadro, 6,02023, né? Que é o número de partículas que tem no mol. E agora, o volume que 1 mol de qualquer gás ocupa, 22,4 litros. Tá? Então, essa é a base. Agora eu vou pegar isso que nós estamos vendo e vou revisar com vocês dentro de uma equação, tá? Porque aí vai virar o cálculo estequiométrico. Você vai esperar vocês fazerem o printzinho da tela ou copiarem, se quiserem, né? E Pode nós passar. já... Tá. E aí nós já avançamos. Muito bem. Mas eu só tenho meninas hoje em aula, que maravilha! A Bruna, a Marina, a Patrícia, a Vanessa. É aquela coisa, né? As mulheres vão dominar o mundo. É verdade. E eu vou ficar muito feliz. Aqui em casa, na verdade, já domina, né? Já domina, em todo caso. Agora, gente, chegou o momento, tá? Aquele momento, assim, ó, que vocês no colégio choraram muito nesse momento. Choraram, tá? Que é o momento de fazer os cálculos, tá? Então, eu disse que eu não ia aliviar para vocês na revisão, né? Então, eu vou pegar aquela equação mais complicadinha que eu coloquei lá para vocês, ó, que era essa aqui, BaNO3 duas vezes mais H3PO4, aqui é o ácido fosfórico, produzindo Ba3PO4 duas vezes, aqui chama-se fosfato de bário, e mais o HNO3. E aí nós ajustamos o coeficiente, né? Lá no início da aula a gente ajustou o coeficiente. Como tem gente que chegou depois, eu vou fazer um compacto da coisa aqui. Ó. Começamos sempre pelo bário, né? Que é o metal. Ó, aqui tem um bário do lado esquerdo da equação. Ó. Aqui só tem um. E lá do lado direito tem 3. Ó. Eu vou marcar aqui para nós. Ó. Tem 3. Certo? Vou marcar e ficou pior aí. Então. PA3. Tá? Então, aqui tem 3. Ó. Aí, é só trocar os números. Ó. O 3 vem para frente aqui do 1 e o 1 vem para frente do 3. E eu ajustei o bário. Aí eu falei assim para vocês, ó, sempre prestando atenção, gurias. Olhem, ó,
eu vou fazer inteiro o NO3. Por que tu vai fazer inteiro? Porque aqui eu estou vendo que está inteiro aqui, ó. Então, eu posso usar inteiro. Quer ver? 3 vezes 2. Lembra que nós fizemos? Então, eu tenho 6 radicais NO3. Então, eu tenho que colocar um 6 aqui na frente. Não é? Muito bem. O que falta a gente ajustar? O H3PO4. Tá? Agora eu vou ajustar o hidrogênio. Ó. Aqui o hidrogênio tem 3. Mas desse lado tem 6. Bom, ficou barbada. Multiplica aqui por 2. Ó. Certo? Bom, e com isso eu tenho os coeficientes. Gente, todos os cálculos químicos giram em torno desses coeficientes. Tá? Do 3, do 2, do 1 e do 6. Sabe por quê? Na verdade, cada númerozinho desses aqui, o 3, esse 2 aqui, este 1 e este 6, tá? Esses númerozinhos, na verdade, correspondem ao número de mols que cada substância dessas aí tem nessa equação. Então, eu vou colocar aqui para vocês verem, ó. Se nos perguntasse quantos mols de nitrato de bário tem aí? Olha o coeficiente. Eu tenho 3 mols. Quantos mols de ácido fosfórico eu estou enxergando? 2. 2 mols. Quantos mols de fosfato de bário tem? 1 mol. E quantos mols de ácido nítrico aparece ali? 6 mols. Certo? Bom, então agora eu vou escolher uma substância. Eu falei que eu não ia aliviar, né? Até já calculamos, agora não dei conta. Eu vou escolher essa substância ali do lado esquerdo, a primeira, tá? Então, se vocês querem escolher outra. Porque eu vou transformar esses 3 mols, eu vou transformar isso aí em massa, em gramas. Ah, mas como é que faz isso, pô? Gente, vai na tabelinha periódica, como eu mostrei na tela anterior. Procura o bário, aí tu vai achar a massa. A massa está sempre embaixo do símbolo, não esqueça. 135. Quantos bários tem ali? Tá? Eu estou fazendo só a partezinha verde, tá? Eu não estou usando o número 3 aqui. Ó, só tem um bário. Então, como é que nós fizemos? 135. Quantos nitrogênios você está enxergando aqui? 2, né? Porque o número 2 aqui fora do parênteses multiplica, tudo está lá dentro. O nitrogênio tem massa 14. Vezes 2 dá 28. E, por último, o oxigênio. Cuidado agora, ó. 3 vezes 2. São 6 oxigênios. A massa do oxigênio é 16, olhei na tabela periódica, vezes 6 dá 96. Nós fizemos essa conta e deu 159 gramas. Esse é o mol dessa substância. Tá? Então, vou escrever aqui em cima. Ó. Vejam. 1 mol, apenas um. A gente sempre calcula 1. 1 mol dessa substância pesa, meninas, 159 gramas. Só que tem um detalhe. Nessa equação eu tenho 3 mols, não 1. Então, agora vejam o que eu vou fazer. Ó. 3 vezes 159 gramas. Tá? Porque 159 corresponde somente a 1 mol, né? Eu tenho 3. Certo? Tá. Agora eu vou escolher outra substância. Deixa eu ver. Vou escolher o ácido nítrico, tá? Esse último aqui. São 6 mols. Eu vou calcular a massa de 1 mol. Então, vamos lá.
Vou na tabela periódica, pego o hidrogênio. O hidrogênio é 1. Quantos hidrogênios tem na fórmula? Só tem 1. É 1 mesmo. Nitrogênio. Massa 14. Quantos nitrogênios tem na fórmula? 1 só. 14. E oxigênios. Quantos tem na fórmula? 3. O oxigênio tem a massa 16, vezes 3 dá 48. E soma. Soma para obter 1 mol, né? Então, vai dar 9. Aqui dá 12 e 1 dá 13. Vai 1, 4, 5, 6. Ó, 63 gramas. Vou escrever aqui embaixo. Ó. 63 gramas. Mas esta é a massa de 1 mol só, né? Quantos eu tenho na equação? 6 vezes 6. Sempre me pergunta assim, tá, mas já daria para a gente ter multiplicado lá? Claro que dá, né? Quer ver? Ó, vou fazer isso aqui para vocês verem. Ó. Quando eu estava aqui calculando, estou aqui, ó, tá? Essa parte aqui. Quando eu estava calculando, aqui eu já podia ter multiplicado por 6, aqui por 6 e aqui por 6. Né? Eu vou obter os 6 mols. Mas o interessante é primeiro a gente calcular 1 mol, com calma, e depois calcular, multiplicar pelo número de mols que tem na equação. Certo? Bom, então, vamos trabalhar com esses dois números aí. Tá? Eu escolhi esses dois para a gente trabalhar. Eu poderia fazer a questão assim, ó. Certo? Qual a massa de ácido nítrico? Ácido nítrico é o último aqui, tá? Vou botar dentro de uma caixinha. Ó, qual a massa de ácido nítrico que pode ser produzida usando-se, por exemplo, deixa eu chutar um número aqui, 500 gramas de nitrato de bário. Vejam, isso deu uma regra de 3, gente. Olha aqui, ó. A pergunta que eu fiz foi essa. Ó. Qual a massa de ácido nítrico que será formada quando usarmos 500 gramas de nitrato de bário? Viram? Montei uma regra de 3. Certo? Essas regrinhas de 3, agora nós vamos fazer exercício, daqui a um minutinho. Gente, é tudo da mesma forma, do mesmo jeito. Na primeira linha, vocês coloquem os dados da equação. Certo? Como nós fizemos aqui, calculamos as massas separadas e trouxemos para cá. E na segunda linha, coloquem os dados da questão. O que a questão quer saber? Sempre vai ter um X, que é a perguntinha, e um número. Não é? Então, eu quero saber o seguinte, ó. Eu tenho 500 gramas de nitrato de bário. Quanto de ácido nítrico eu preciso formar? Bom, isso normalmente no colégio dá um nó na cabeça da gente. E continua dando até hoje. Porque o cara fica... Não, mas Paulo, e as outras substâncias não vai usar? Não. Ó, essa aqui não vão participar do nosso cálculo. Certo? Então, esqueçam aquelas ali. E aí vocês vão resolver a regra de 3, né? Meios por extremos, né? Multiplica sempre, ó. Sempre, tá? Sempre invertido ali, ó. Então, 3 vezes 159 vezes x. Vou colocar aqui, né? 3 vezes 159 vezes x. Do outro lado da equação, 500 gramas vezes 6 vezes 63 gramas. Tá? Bom, aí agora a equação
é por conta de cada um, né? A resolução aí é matemática. Eu estou vendo que aqui dá para simplificar, ó. 3, 1, 6, já dá 2 aqui. Né? 2 vezes 63 dá 126. Mais os 500, 626. E do outro lado eu tenho, não tenho mais, o 13 eu já cancelei, né? Do outro lado eu tenho 159x. E tá me batendo o sono. Ó, 159 vezes o x. Isola o x, né? Como vocês fazem lá na matemática. O professor Rodrigo ensinou direitinho para vocês. Vai dar 626 dividido por 159. Tá? Isso aí vai dar. Deixa eu ver. Tá 300. Parar de adivinhar e vou fazer. Peraí. Deixa eu fazer a conta. 626 dividido por 159. 3,93. Tá? Aproximadamente 4, então, né? Aproximadamente, que normalmente os resultados das provas são aproximados. Aproximadamente 4. Tá? 4 o quê? 4 gramas, né? Eu não errei a conta, aqui dormindo. Dá tudo certinho. Tá? Tá, vamos fazer o exercício. Vocês já estão com a noção da coisa? E agora chegou a hora. Ó, todos os testes são da URGS, evidentemente, né? Vou só passar aqui. Tá. Deixa eu ver se eu não pulei nenhum. Tá. Ó, primeiro esse aqui. Diz assim, a fermentação alcoólica é um processo biológico no qual açúcares como a sacarose, conforme a reação abaixo, são convertidos em energia celular. Tá? Com a produção de etanol. Etanol e dióxido de carbono. Tá? Como resíduos metabólicos. Muito bem, então eles deram a equação. Eles querem saber o seguinte, qual a quantidade em gramas de açúcar necessária para preparar 1 litro de aguardente? Cachaça, né? Contendo 46% em massa de etanol. Quando a gente lê assim, a princípio a gente não entende nada, né? Tá, mas vamos decifrar. Ó, primeiro, vamos colocar a equação, né? Porque a equação é fundamental. Vejam que ela já veio ajustada nessa prova, já está facilitando o nosso trabalho. Então, esse aqui é o açúcar. C12H22O11, que está reagindo com a água e formando o etanol. Ó. 4 CH3, CH2, OH. Isso aqui é o etanol. E mais 4 CO2, que é o gás carbônico. Tá? Bom, então vamos lá. Ó, primeira coisa, identifiquem, meninos e meninas, com quem vocês vão trabalhar. Então vamos lá. A pergunta, ó, a quantidade em gramas de açúcar, certo? O açúcar é esse primeiro aqui, ó.
Então, essa é a perguntinha. Eles querem saber quantos gramas de açúcar. Vou anotar embaixo do açúcar. Então, a quantidade de açúcar necessária para preparar 1 litro de cachaça de aguardente com 46% em massa de etanol. Ai, meu Deus, agora isso eu não sei fazer, sabe sim. Não sabe, vão aprender agora. Gente, ó, ele está me dizendo que são 46% em massa. Ok? Então, olha só. Se é 46%, né? Por 100. Então, eu posso afirmar que eu tenho aqui, ó, 46 gramas de etanol em 100 gramas, tá, de aguardente. Só que tem detalhe, é aí que dificultou a questão. E é aí que muita gente ficou. Gente, eles estão trabalhando com 1 litro. 1 litro corresponde a 1 quilo. E 1 quilo são quantos gramas? 1000 gramas. E muita gente não se deu conta desse detalhezinho. É 1 litro. O percentual sempre é sobre 100, por isso que ele é por 100, percentual, né? Por 100. Então, o percentual é sempre sobre 100, mas eu não tenho só 100, eu tenho 1000. Certo? 1000 gramas de aguardente. Então, em 1000 gramas, eu continuo tendo 46? Não, eu tenho 10 vezes mais. 460 gramas de etanol. Essa é a massa que eu vou usar. Então, a pergunta é, qual a quantidade de açúcar necessária para preparar? Agora, vejam, ó, 460 gramas, né, de aguardente com álcool. Onde é que está o álcool? Está aqui, ó. 460 gramas de álcool. Quanto de açúcar eu preciso para preparar esta aguardente? Então, eu descobri quanto de álcool eu tenho. Ih, Paulo, e agora? Agora nós só temos uma perninha, né? Da regra de 3. Vocês estão apenas com os dados da questão. O que eu falei para vocês? Agora você tem que procurar os dados da equação. Para completar a regrinha de 3. Ó. Ah, mas como é que eu procuro esses dados? Bom, então aqui, ó. Aqui tem 100 gramas, né? Já embaixo tem gramas. E aqui também vai 100 gramas. Gente, ó, calcule a massa do mol dessa substância. Aí vocês vão no cantinho e fazem lá, ó. Carbono é 12, tem 12 carbono, 144. O hidrogênio tem massa 1. Quantos hidrogênios estão na fórmula? 22. Total, 22. E o oxigênio tem massa 16. Quantos oxigênios tem na fórmula? 11. Nossa! Tem oxigênio, não acaba mais. Né? Se fosse 10, daria 160. Mais 176. Feito isso, você soma. Isso aí vai dar 342 gramas. Estão vendo? Então, agora eu vou colocar esse dado aqui. Ó. 342 gramas produzem quanto de álcool? Quantos gramas? Bom, agora tem que calcular também, né? Então, vou ajeitar a tela aqui. Olha só. Olha. Agora vamos calcular a massa do álcool. Ah, mas Paulo, está tudo separado, os elementos. Quer juntar?
Então, junta, ó. Tem 2 carbonos, C2, junta. Hidrogênios, ó. Tem 1, 2, 3, 4, 5 hidrogênios. 1, 2, 3, 4, 5, 6. C2H6 e 1 oxigênio. Faz assim para calcular. Nós já sabemos que dá 342. Desculpa. Isso aí é o açúcar. Né? Agora eu estou fazendo o álcool. Vamos fazer o álcool. Atenção. Eu já sei que o carbono tem massa 12 e que só tem 2 carbonos nessa forma. O hidrogênio eu sei que tem massa 1 e eu estou vendo que tem 6 hidrogênios na forma. 6. E o oxigênio, eu sei que tem massa 16, só tem 1 na forma. É 16 mesmo. Vamos ver quanto é que vai dar? Dá 10, 6, dá 16 e mais um aqui, 46 gramas. Tá? Então, o problema é esse aqui, ó. Eu calculei agora, vejam, meninos, a massa do álcool. E aí vou levar lá para cima, ó. 46 gramas. Só tem um detalhe. 46 gramas que a gente calculou corresponde a 1 mol só. E quantos eu tenho na equação? Vocês estão vendo quantos? 4. Então, 4 vezes 46. Viram? É tudo feito de detalhezinhos. Lá tem que fazer a conta. Vou armar ela aqui. Ó, vou armar para vocês. Como eu falei, é meios por extremo, né? Tem que ter isso aqui, ó. O x multiplica na diagonal, né? Então, vou fazer aqui 4 vezes 46, daria 4 vezes 4, 16, né? 160 mais 24, 184. Tá? Então, isso aqui, ó. Ah, meu Deus. Ó, isso aqui vale 176 gramas. Tá ok? Fazendo a continha, ó, x multiplica 176. Então, x vezes 176 é igual. Agora, por extremos, né? A 342 vezes 460. Aí vocês vão pegar na prova a canetinha, então pode usar calculadora, né? E vocês vão fazer a continha. Eu, como não estou na prova, então vou usar a calculadora. 342 vezes 460 dividido por... Ai, meu Deus. Só bocejando, estou bocejando. Por 176. Ó, eu achei aqui 893. Mas devo ter colocado alguma coisinha ali, né? Eles querem aproximadamente? Ah, então tá. É aproximado 855. Certo? Vou fazer de novo aqui. 342 vezes 460. É isso mesmo. Uhum. É 893. Né? É, o valor mais próximo ali é 855. De repente eu fiz alguma coisa ali, algum cálculozinho, né? Alguma coisa errada ali. Mas tá, mas é isso aí. A letra certa é a letra D. Tá? Vou fazer mais uma para você. Vou apagar esse aqui.
Ó, esse aí agora. Eu falei para você no início da aula, todas as questões são da URGS, não tem nenhuma que não seja. Tá? Então, vamos lá. Vamos lá. Vamos no último gás. Ninguém aguenta mais, né? A URGS poderia dizer assim, ó, vamos fazer a prova nesse final de semana. Tenho certeza que todo mundo ia correndo fazer a prova. Vamos nessa, então. Vamos lá. Agora a questão é essa aqui, ó. Acho que essa questão é de 2019, se não me engano. Uma das abordagens para reduzir o efeito estufa é a captura do CO2 e a sua transformação em produtos de interesse. Abaixo é mostrada a reação do CO2 com o óxido de etileno, que leva à formação do carbonato cíclico. Vejam, eles vão descrevendo as coisas. Então, vejam o que a questão descreveu para nós. Ó. Ela descreveu, claro, que esse aqui é o dióxido de carbono, o primeiro, né? Vou botar aqui. Dióxido de carbono. Que eles estão dizendo, ó, que reage com o óxido de etileno. Então, o óxido de etileno tem que ser esse aqui. Óxido de etileno. Que leva à formação do carbonato cíclico. Então, aqui vocês têm o carbonato cíclico. Tá? Já está tudo acertadinho, não precisa ajustar coeficiente, né? É só contar. Contando não erra, né? Ó. 3 carbonos, né? Aqui tem 1, mais 2 aqui, ó, dá 3. E aqui também tem 3. Mas só estou vendo 2, pô. O terceiro está aqui, ó. Ali está o terceiro. Tá, agora vamos ver a pergunta. Vamos ver a pergunta. Considere a emissão média de CO2 por quilômetro rodado para carro de passeios, né? Considerando que a emissão média de gás carbônico por quilômetro rodado para carro de passeios é de 0,42 quilos de CO2. Ó, prestem bem atenção. Ele está me dizendo que essa massa aqui é a quantidade de CO2 queimada pelo carro em 1 quilômetro. Como é que tu sabe? Está escrito aqui, ó, por quilômetro. Então, cada 1 quilômetro gasta 0,22... Gasta não, desculpa. Produz 0,22 quilos de CO2. Agora vem a pergunta. A quantidade máxima desse carbonato em quilogramas que poderia ser obtida a partir da emissão do CO2 de um carro que rodou 100 quilômetros. Estão vendo? Então, eles querem saber qual é a quantidade, né, desse aqui, do carbonato, né, em quilogramas. Em quilogramas a gente passa para o final. Que poderia ser obtido a partir da emissão de CO2 de um carro que rodou 100 km. Então, tá. Então, deixa eu passar aqui a equação a limpo para ficar maior. Então, a equação é essa. CO2 mais... Eu vou desenhar a fórmula. CH2 CH2. Né? Ficou meio tortinho, mas está valendo. Ó, produzindo o carbonato. Tem esta fórmula aqui. Só que eu vou deitar a fórmula aqui. Não, deixa. Vamos fazer assim mesmo. Oxigênio, CH3,
CH2. Apagadinho. Ah, que CH3, Paulo, eu estou enlouquecendo. Estou dormindo. É CH2, né? Ah, que coisa. Corta, amigo. Então, ó, vou copiar essa substância. Vou tentar, né? Feia coisa. Oxigênio, CH2, CH2, oxigênio. Tá? Então, vamos ver. Vamos de novo. Eles estão perguntando qual a quantidade de carbonato que eu preciso, né? Ou que vai ser obtida na emissão de CO2, tá? Então, vamos lá. Vamos montar nosso esquema. Eu vou dar uma apagadinha aqui para a gente poder fazer direitinho. Está muito mal feito. Vou apagar aqui também. Muito bem. Então, vamos lá. Vou fazer aqui embaixo mesmo para vocês verem. Perguntas. Atenção, menino. Não dormiram ainda, guris? Então, tá. Ó. Considerando que a emissão média de CO2 por quilômetro rodado para carros de passeio é de 0,22 quilos de CO2. Bom, então já sei, a massa do CO2, vou colocar aqui, ó, 0,22 quilos. Então, colorida aqui fica melhor. Ó, 0,22 quilogramas. E eles estão perguntando, ó, qual a massa desse carbonato. Eu vou calcular primeiro em gramas, depois eu passo para quilo. Então, 0,22 quilos de CO2 produzem X gramas de carbonato. E agora, como é que eu faço? Gente, vamos ver a outra perninha da regrinha de 3, a de cima, né? Que eu vou tirar dos dados aqui. Então, eu tenho que calcular a massa do CO2. Já vou lá no cantinho. Carbono é 12 vezes 1 dá 12. O oxigênio é 16 vezes 2 dá 32. Somando, 1 mol pesa 44 gramas. Vou colocar aqui, ó. 44 gramas. Depois eu arrumo, tá? Produzem. Aí eu calcular a massa desse negócio aqui. Então, vou mostrar para vocês. Tá? Ó, então tem isso aqui. Muito bom. Então, cuidado. Cuidado que eles, nessa questão, sempre tem uma pegadinha, né? Pegadinha é o que não falta. Tem uma aqui, ó, que é esse carbono que a gente não está escrito, a gente não está vendo, mas é um carbono. Portanto, essa fórmula aqui tem 1, 2, 3 carbonos. C3. Vamos ver quantos hidrogênios. Hidrogênio só tem 4, ó. 2 mais 2. 4. E oxigênios? Tem 1, 2, 3. Tá, Paulo? O que eu faço agora? Calcula a massa. Vai do cantinho e faz. Carbono é 12 vezes 3 dá 36. Hidrogênio é 1 vezes 4 dá 4. E o oxigênio é 16. Quantos tem na fórmula? 3, 48. Então, deixa eu somar aqui. 36 mais 4 mais 48. Que vai dar 10, 18 vai 1, 7, né? E 1, 8. 88 gramas é o mol. Tá? Então, agora vocês vêm aqui na montagem e colocam aqui embaixo, ó, 88 gramas. O bom é passar tudo já para quilograma, né?
Então, vou passar aqui do ladinho. Ó, mais um pouquinho. Sei que vocês estão cansados, eu também estou. Vou passar isso aqui para quilograma, tá? Vai ficar assim, 44 vezes 10 a menos 3 quilogramas. Estão para... estão para 88 vezes 10 a menos 3 quilogramas. Se eu pegar 0,22 quilogramas, eu vou produzir quanto de carbonato? Certo? Veja que eu já passei tudo para quilo, né? Para a gente não perder tempo. Dá uma apagadinha aqui. Está tudo em quilogramas já. Tá. Agora vamos fazer a continha, tá? Ó, meios por extremo, não esqueça. Então vai ficar x vezes 44 vezes 10 a menos 3 é igual a 0,22 vezes 88 vezes 10 a menos 3. Tá? Aqui você já viu, dá para cancelar, né? 10 a menos 3 com 10 a menos 3. Vou fazer essa conta. 0,22 vezes 88 é igual. Dividido por 44. Certo? Dividido por 44. Então, eu vou obter aqui, ó. Fiz a continha aqui. 0,44 quilogramas. Certo? Mas só que tem mais um detalhezinho, ó. 0,44 quilogramas por quilômetro rodado. O carro rodou 100, né? Então, eu tenho que multiplicar isso aqui por 100, ó. E aí vai dar os 44 quilogramas. Hoje foi difícil, né? Mas eu não podia deixar de dar para você essa matéria. Né? Não podia. Isso aí, normalmente, quando a gente dá em aula isso aí, cria um ódio, né? O cara fica odiando. Você fala, mas que coisa. Não. Então, o que você tem que fazer? Pegar esses dois exercícios e repetir, né? Repitam várias vezes, até pegarem o jeito, né? Comparar, calcular massas, o mol. Tá ok? Não, eu não vou mais incomodar vocês hoje. Ah, não, por hoje chega, né? Você sabe que isso aí tem muito professor, essa matéria, que tem professor que não quer dar, né? Não dá, né? Então, o cara vai se queimar. Mas tudo bem. Tá, minhas lindinhas? Vanessa, Patrícia, Maria, Marina. Tá? Aí, na semana que vem, a gente já vê mais uns 2 assuntos, tá? Já revisa os 2 assuntos. Tá, minhas lindinhas? Ó, um beijo para vocês, tá? Boa noite, Tenham um bom senhor. fim de semana. Tchau, senhor. Boa noite. Tchau, queridos. Tenham um bom fim de semana. Fiquem com Deus, tá? Tchau.